Olá, bem-vindos ao Vetinar, um lugar sem fronteiras ao conhecimento. Meu nome é Marcelo Guerque e no webinar de hoje nós vamos falar sobre cálculos de doses e infusões. Os objetivos da aula são determinar o cálculo básico de doses, vamos fazer alguns cálculos de diluição tanto de liofilizados quanto de fármacos líquidos. Nós vamos utilizar a nossa fluidoterapia como um veículo para administrar as nossas infusões e vamos ver alguns exemplos práticos da rotina clínica. Quando a gente falar em infusão contínua de fármacos, eu vou administrar esse fármaco continuamente ao longo do tempo, é exatamente o mesmo cálculo. Porém, eu tenho uma unidade de tempo. Então, olha esse mesmo exemplo do fentanil. Digamos que eu fiz aquela dose lá de 5 microgramas por quilo e agora eu vou fazer uma infusão de 5 microgramas por quilo por hora. É o mesmo cálculo, só que ao invés de 1 ml, eu tenho 1 ml por hora. Eu sempre vou ter a adição de uma unidade de tempo. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho de diluições agora. Por que eu preciso diluir um fármaco? Duas situações. Primeiro, preparar uma solução para infusão contínua, que a gente vai ver depois. Ou eu simplesmente quero pegar aquele fármaco que está muito concentrado e tornar ele menos concentrado. Por que isso? Às vezes porque uma concentração maior pode ter efeito colateral, ou simplesmente para eu ter um volume mais palpável para administrar no paciente. Afinal, quanto mais concentrado o fármaco, menor o volume a ser administrado. Vamos fazer alguns exemplos agora de alguns fármacos mais simples até uns mais complexos para fixar mesmo o conteúdo. Isso aqui é uma rotina prática da gente, fazer infusão de cloreto de potássio, repor o potássio. E aí, embora tenha aquelas tabelas lá, para a gente poder reutilizar, a gente sabe que o potássio tem que se manter no máximo uma taxa de meio miliequivalente quilo-hora para evitar problemas. Então eu posso partir dessa taxa. Então na prática aqui a gente vai fazer um exemplo bem completão mesmo, desde lá da dose bolos, para a gente pegar os pequenos detalhes, desde o cálculo básico até as diluições lá na infusão contínua mesmo. Bom, e aqui nós temos então o resumo do caso. Então aqui a gente tem os dois exemplos com o fármaco diluído ou puro. Todos os cálculos que a gente fez ali a gente estava utilizando o valor dele diluído, da seringa diluído. E aqui, só para fins de comparação, se eu tivesse pego ele puro, a 1%. E como que ficaria isso? O exemplo todo que a gente fez anteriormente, era com o fármaco diluído. Então, só para fins de comparação, como ficaria com o fármaco puro? Mesma coisa, só mudaria o quanto eu coloco de fármaco. Então, a taxa do fármaco isolado segue exatamente o mesmo do exemplo anterior, se vocês olharem na tabela anterior. Fármaco diluído, 0,01 ml quilo-hora, naquela nossa seringuinha que a gente diluiu. E se eu pegar puro do fármaco, 0,001 ml quilo-hora. Paciente 10 kg, só multiplicar por 10. Só que aqui a minha taxa, agora eu mudei para 3 ml por quilo por hora. Então eu vou fazer 3 vezes mais a velocidade que eu estava fazendo anteriormente. Então imagina que você vai fazer uma infusão de vários fármacos. Isso nas aulas de TIVA, tanto de cães quanto de gatos, a gente fala todas as opções que tem de fármacos para você administrar. E você quer fazer com justificativa, obviamente o paciente está precisando disso. Vamos fazer Propofol, remifentanil, cetamina, lidocaína, dexmedetomidina. E ainda nós vamos deixar uma infusão pronta de dobutamina, porque é um paciente instável. Então vejam que ele vai receber um combo bem grande de fármacos, fora a fluidoterapia que eu preciso fazer para esse paciente ainda. Então, eu vou ter que administrar tudo isso dentro daqueles 3 a 5 ml por quilo por hora. E eu não posso sair misturando tudo. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Então aqui agora a gente vai começar a montar a nossa tabela base e eu aconselho você a pausar o vídeo e fazer esses cálculos antes, para depois ver se as respostas casaram com seus resultados.